E aí, tudo bom? Tudo bom, Bem, pessoal? E aí, Pedro, tudo bom? tudo bem. Que bom então ter você aqui. Para nós é um prazer muito grande, já tem bastante gente assistindo, né? E hoje a gente vai conhecer, pessoal, um pouco da história do Pedro Puglia. Ele vai contar para nós como que foi essa trajetória até passar no ITA. Eu consegui acompanhar um pouco mais de perto, né, a preparação dele, porque ele ficou um tempo grande assim estudando lá no escritório com a gente, né? Mas só que ele não assistia a aula presencial, era uma rotina meio diferente. Depois ele explica para vocês como é que era. Uhum. E, e aí a gente vai bater um papo com ele, entender como é que ele passou no ITA, né? Em primeiro lugar, então, seja muito bem-vindo, Pedro. Muito bom ter você aqui. Obrigado por participar, viu? Imagina. E me fala uma coisa, Pedro. Antes de você contar um pouquinho de como que foi essa trajetória, como é que estão sendo as coisas para você aí? Onde que você está ficando? Como que tem sido sua rotina? Bom, agora o ITA também cancelou as aulas presenciais, né? Porque absolutamente sem condições de continuar, mas ele tá continuando a ter aula online, tá tendo bastante coisa para fazer, inclusive. Até prova, sim, eles estão mandando online para fazer em casa. Então eu tô aqui em São Paulo, fazendo um monte de coisa que o Ita manda, basicamente. Entendi. O ITA, ele tem essa habilidade aí de encher a gente de trabalho, né? Ele faz isso com uma certa facilidade. Mas vamos lá. Eu queria que você contasse para nós, Pedro, assim, rapidamente, um resumo da sua história, como que foi a sua trajetória desde quando você teve vontade de fazer o ITA até conquistar a aprovação. Uhum. Bom, foi basicamente o seguinte, mais ou menos no nono ano da minha escola, eu comecei a ter contato com algumas poucas questões do ITA, que alguns professores meus colocavam em prova como desafio, né? E eu vi porque eu gostava de tentar resolver aquilo, mesmo quando não dava certo no fim. E depois eu fui pesquisar mais sobre o que é o ITA e tal, né? E vi que tem de tudo que eu gosto lá. E aí eu decidi fazer ITA. Então eu comecei a estudar a sério desde o nono ano. Claro que eu não estudava em ritmo de cursinho e fazia várias outras coisas que você não deve fazer se tá estudando pro ITA. Mas como era bem cedo, não tinha problema com isso. Então, do nono ao terceiro colegial, eu estudei bem a sério, talvez não tanto quanto eu pudesse, mas aí chegou no terceiro e eu não passei por menos de um ponto, assim. Então, eu podia escolher ficar com alguma outra faculdade que eu tinha passado, porque eu fiz Enem, FUVEST, vários outros vestibulares, ou tentar fazer um ano de cursinho, né? E aí eu conheci o quadro, achei muito legal, e eu vi logo no comecinho, assim, que o, o vestibular do ITA, tipo, quer dizer, não só o vestibular, mas o ITA também, é muito diferente de qualquer outro lugar, assim. Eu lembro, teve uma coisa que me marcou bastante, assim, foi que eu fui para um grupo de pessoas que tinham passado para a segunda fase do quadro, e eles estavam mandando umas listas de física lá, com coisa que eu nunca tinha ouvido falar, assim, umas coisas muito fora do comum, matéria que eu nunca tinha ouvido falar, e todo mundo estava disposto a, tipo, ajudar quem não sabe as coisas ainda, e eu vi que eu estava gostando de aprender essas coisas novas e diferentes. Então,
eu tive a certeza de que eu queria tentar fazer um ano de cursinho para ver se eu passava. E foi basicamente isso. Bacana. E Pedro, me fala uma coisa assim, ao longo de toda a sua trajetória, sua preparação, eu preparei umas perguntas aqui, né? E aí eu vou começar a fazer as perguntas agora, então não se surpreenda se você ficar nervoso. Assim, ao longo de toda a sua preparação, qual que foi a sua maior dificuldade em relação à preparação e como que você fez para superar essa dificuldade? Olha, eu acho que o maior problema, assim, não foi aprender nenhuma matéria específica, não foi nenhum conteúdo. Foi mais lidar com a quantidade de tempo que você tem que dedicar só para esse estudo. Porque você tem que passar muito tempo estudando e pensando no vestibular. Então, chega no fim do ano, chega uma hora assim, você não quer mais ver um livro. Só que a questão para passar, você tem que continuar vendo os livros. Então, o maior problema foi continuar no mesmo ritmo de estudo até o fim do ano. E o que eu fiz para conseguir lidar com isso foi pensar que você tem que fazer uma vez direito para não ter que fazer de novo. Se você estuda bastante, assim, mas chega no fim do ano e começa a parar, começa a diminuir o ritmo, porque você acha que tá bem, não dá certo. Você tem que continuar no mesmo ritmo até o fim. E teve muita coisa que eu queria fazer que eu deixei de fazer, festa que eu deixei de ir, até, sei lá, coisas de lazer, assim, que eu deixei de fazer para ter tempo para estudar do jeito que eu estava estudando no começo do ano, quando eu tinha paciência para fazer isso, né? Então, tem que fazer isso, tem que manter o mesmo ritmo de estudo até o dia da prova. Entendi. E tem uma pergunta que surge muito aqui, sempre que a gente vai conversar com um aluno, é sobre estratégia de estudos, né? E no final das contas, as pessoas querem saber como que alguém que conquista a aprovação estuda. Então eu queria que você falasse um pouquinho, assim, como que era a sua estratégia de estudos, como que você aplicava essa estratégia, como que você executava essa estratégia no dia a dia, né? Basicamente, a gente quer saber como que você estudou. Bom, tem algumas coisas que você tem que balancear quando você estuda. Primeiro, você tem que dividir o seu tempo entre as várias matérias. Ninguém passa sabendo só matemática, ou só física, ou só química. Você tem que saber de tudo. Vale mais a pena saber médio de tudo do que ser muito bom em uma dessas coisas só. Então, a primeira coisa é essa. Você tem que ter tem que saber dividir o seu tempo entre cada matéria. E não tem receita para você dividir esse tempo. É você que tem que perceber que tá mais tranquilo, sei lá, em matemática e que precisa estudar química. Você tem que perceber isso e, a partir daí, tem que estudar proporcionalmente mais química, até que isso seja consertado. E outra coisa que também é importante equilibrar é o nível das coisas que você estuda. Porque não adianta você tá começando agora e querer resolver as questões mais difíceis. Não tem como, você vai perder seu tempo. Tem que... o que eu fiz, que eu acho que vale bastante a pena,
é você buscar questões de outros vestibulares também. Eu sei que não é nem de perto a mesma coisa, mas se você tá começando, vale a pena fazer questão de FUVEST, Unicamp, Enem também, AFA, SpaceX, porque assim você tem uma escada onde subir. Você não tem como pular direto pro nível questão mais difícil do ITA. Isso não existe. Então você tem que ter essa consciência de que tem coisa que vai demorar para você entender. E que antes de você entender aquilo, você tem que entender outras coisas mais simples. Então tem essa questão da dificuldade e de equilibrar o tempo entre as matérias. E tem mais uma coisa também que eu acho relevante falar, que é que às vezes aprender o conteúdo e saber fazer as questões daquele conteúdo não são a mesma coisa. Você pode ter um conhecimento teórico muito bom, muito, muito intuitivo, e não saber resolver questão nenhuma, o que não serve de nada. Por outro lado, você pode saber fazer várias questões de cor, assim, quase mecanicamente, mas você não tem a flexibilidade que saber a teoria te garante. Então, se cai uma questão um pouco diferente do que você estudou, você não sabe fazer, isso também não serve para nada. Então, você tem que equilibrar, estudar teoria e focar na prova. E eu acho que vale a pena mudar o quanto você se dedica à teoria e questão ao longo do ano. Acho que é isso. Entendi. E, cara, tentando a gente mergulhar um pouquinho mais, assim, tem muita gente que nos acompanha aqui que é aluno do quadro, né? O pessoal está matriculado, está estudando, e eles gostariam de saber como que é o estudo, né, de um aprovado nesse contexto de estudar online, né? Então, eu queria que você explicasse assim para nós como que era a sua relação com a plataforma, com as atividades da plataforma, com as aulas, com o seu planejamento. Se você quiser falar um pouco também da sua relação com a tutoria, até para dar para os nossos alunos, né, que também estão nos prestigiando, um pouco mais de clareza sobre o que acontece, né? Uhum. A primeira coisa sobre isso é que a grande vantagem de estudo online é que quem dita o que você estuda é você. Então, se você procura alguma rotina pronta no estudo online, você não tá tirando vantagem nenhuma disso. O que é muito bom é que você pode, por exemplo, dosar a quantidade de tempo que você dedica a cada matéria e a cada tipo de estudo, assim. Então, por exemplo, eu não via muitas aulas ao vivo do quadro. Eu preferia ficar estudando, fazendo questão sozinho e depois tirar dúvida. Isso é uma coisa que é muito fácil fazer em uma plataforma online, né? Porque é só, tipo, não ver a aula e ficar fazendo questão, né? Porque eu gostava de fazer isso. Eu gostava de estudar de um jeito em que eu ficasse ativo, assim, né? Você pode não gostar, acho que também funciona. E isso pode decidir ver todas as aulas ou ver só algumas. Mas a questão é que você também não tem que definir uma coisa desde o começo, assim. Eu sei que tem gente que tenta, no começo do ano, estabelecer uma rotina semanal.
de estudo. Tipo, dedica um dia a uma matéria, outro dia a outra. E eu acho isso um pouco rígido demais. Isso acaba tirando um pouco da flexibilidade que é boa do estudo online, né? Então, eu, por exemplo, decidia no fim de um dia o que eu ia estudar no dia seguinte. E não tinha uma rotina semanal, assim. Eu tentava fazer tudo de um modo que eu ficasse com as 3 matérias, as 3 exatas, né? Em um nível parecido, tipo, sempre no mesmo módulo e tal, mas isso não é regra também. Às vezes, sei lá, se tinha alguma matéria de física que eu estava gostando, eu fazia o módulo inteiro de uma vez e depois voltava para estudar matemática e química. E você pode fazer isso, você pode... Você não precisa decidir logo de cara como você vai estudar. Mas é bom fazer metas ou roteiros assim de curto prazo, que nem amanhã eu vou estudar tal conteúdo de tal matéria, sei lá. Ou até, tipo, até mês que vem eu vou ter terminado tal coisa. Só que definir uma rotina para o ano inteiro, eu acho que acaba indo contra as vantagens do estudo online, né? Então, assim, o que você está falando que você fazia era, você tinha um objetivo, que era cumprir um cronograma, né, que é o cronograma que cai no vestibular, e o que você fazia era, você começava com um planejamento, e à medida que o tempo ia passando, e você ia avançando nos estudos, você sempre revisitava esse planejamento e atualizava esse planejamento uma vez por semana, uma vez por mês, alguma coisa desse tipo. E outras coisas relevantes sobre isso é que, mesmo que você goste de fazer metas bem rígidas, assim, com o tempo, você não pode deixar o tempo da meta valer mais do que o conteúdo que você está estudando. Você não pode, por exemplo, fazer uma lista correndo, errando tudo e nem parando para ver o que você errou, só para terminar aquela meta que você se colocou. Isso é ruim, não faça isso. Se você vê que a sua meta não está, quer dizer, que você não vai conseguir chegar na sua meta, da próxima vez que você for fazer uma meta, diminui ela, mas mantém o padrão de estudo. Não adianta nada correr. Se você estuda correndo, você vai ter que depois compensar isso estudando mais. Então vale a pena estudar com calma, para estudar uma vez só. E outra coisa que eu fazia também é que cada matéria assim tem um tipo de estudo diferente, né? Química tem muita coisa para decorar, matemática tem muitos truquezinhos que você tem que conhecer e saber quando usar. Então eu também alternava entre as matérias para descansar um pouco. Então, se eu tinha planejado estudar química naquele dia, mas eu cansei, chega. Tudo bem, vai estudar matemática, física, desde que depois você volte para química. Mas também não se forçar a fazer, a estudar algo que você sabe que vai ser cansativo. Tentar tornar o seu estudo tipo, o mais confortável possível para você. Acho que isso também é bem relevante. E como que você fazia? Como que você fazia para que o seu estudo ficasse mais confortável para você, Pedro?
Eu tentava variar bastante entre as matérias, né? Isso que eu falei. Mas, além disso, de vez em quando dá para você ouvir música estudando. Eu não gosto muito de fazer isso, porque eu não consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Mas, se você conseguir, ótimo. Também você seguir uma rotina de horário no seu dia constante. É muito bom isso. Por exemplo, eu lembro que depois do almoço eu sempre guardava meia hora, uma hora, assim, para descansar. Eu não estudava. Eu fazia qualquer outra coisa que eu quisesse, assim, mas depois eu voltava para estudar como se fosse no começo do dia ainda. Então, é bom dosar o tempo de descanso, assim. E eu não tive tempo de fazer isso, né? Mas se você estuda de casa, talvez você tenha, de fazer exercício físico também. Isso é muito bom para variar um pouco o que você está fazendo, dá para desligar um pouco, e você enfim, se mexer faz bem, né? Não é saudável você ficar o dia inteiro sentado estudando por um ano ou mais. É bom você fazer atividade física também, até porque o tempo que você estudar vai render mais. Entendi. E como que você trabalhava em relação às revisões do conteúdo? Olha, para revisar, eu fazia. Ah, sim. Eu fazia cadernos razoavelmente organizados, assim, né? Então, chegava no fim do ano, se eu precisasse consultar a resposta da questão 1 da lista 3, da frente 2A, sei lá, eu sabia ver qual que era a minha resposta. Isso é muito bom, não porque necessariamente você vá voltar e rever todos os problemas que você já fez, mas quando você aprende uma matéria nova, ela pode esclarecer algo de uma matéria antiga, por exemplo, e aí você quer voltar para ver o que você fez. Ou você lembra que teve um problema que você não conseguia resolver de jeito nenhum. Mas você aprendeu muitas coisas, estudou muito mais e quer voltar para tentar fazer de novo. Também dá. E isso eu acho que me ajudou bastante a revisar no fim do ano, assim, e anotar o que os professores falam. Ninguém lembra de tudo que todos os professores falam. A quantidade de matéria que se tem em turma ITA é simplesmente impossível. Não tem como você decorar tudo logo de cara ou aprender tudo logo de cara. Então, o que você faz? Você escreve tudo e depois vai absorvendo aos poucos. Também não é para só ficar escrevendo na aula e não prestar atenção no que o professor está falando. Como tudo, você tem que dosar isso, né? Mas também eu anotava bastante coisa que os professores falavam, e de vez em quando o professor comentava de uma coisa que eu lembrava que eu tinha visto na aula dele e não tinha decorado. Quando ele falava de novo no fim do ano, que eu via que era uma matéria relevante, assim, eu tinha tudo no caderno pronto para ser consultado e revisado. Então, ao longo do ano, você tem que pensar no que você vai precisar no fim do ano. Se você for super desorganizado ao longo do ano, é verdade, você pode fazer listas mais rápidas, pode
ser imediatamente mais produtivo. Mas quando chegar no fim do ano, você pode se arrepender. Então vale a pena se dedicar a manter um registro bom dos seus estudos. Isso ajuda muito. Entendi. E, cara, quando você estava estudando assim, né? Como que era o seu estudo da parte de linguagens, né? Mais especificamente redação e português? Olha, redação não tem jeito. Tem que fazer uma por semana. É uma coisa de treino mesmo. Não tem teoria de redação. Você tem que aprender fazendo mesmo. E eu lembro, por exemplo, que se tinha uma semana que eu ficava sem fazer redação, na próxima semana não saía direito. Então, é uma coisa de costume, assim. Você tem que manter uma regularidade muito boa com redação. Português, eu estudei pouco ao longo do ano. Chegando mais perto da prova, eu estudei mais, porque é uma coisa também de você saber interpretar a questão. E isso você tem que saber na hora da prova e não tem mais o que, né? Agora, inglês é uma coisa que você tem que estudar sempre, e quanto mais cedo, melhor. Porque para você aprender uma língua nova, você precisa de um tempo de convivência, assim, né? Porque você não consegue... Você não tem domínio da língua sabendo regra. Não é assim que você fica confortável com inglês. Você tem que ter aprendido a regra, mas você tem que conviver o suficiente com a língua para você não ter que pensar na regra na hora de responder uma questão. Inclusive, se você está no colegial ainda, não começou a estudar a sério para o ITA, mas quer, o que eu recomendo é que comece a estudar inglês desde cedo. Isso ajuda bastante depois. E uma vez que você sabe a matéria de inglês, você não tem que ficar revisando, assim, basta você manter contato com a língua. Então, acho que de linguagens é isso, sim. E a gente avançando um pouquinho, a gente falou como que você estudava, né? Como que você trabalhava a revisão e tal. E como que você... E agora, assim, à medida que a gente vai estudando, tem um período que é meio que de adaptação, que a gente está meio que aprendendo como que estuda. Chega uma hora que você pega o ritmo, você consegue acertar o seu horário de estudos, né? Estudando esse horário de estudos aqui para mim funciona bem, estou aprendendo a matéria. Começam a surgir os resultados dos simulados. Nesse contexto, qual que foi, na sua opinião, para você, qual foi para você o seu melhor momento? Até para a gente comparar com aquele momento mais difícil, qual foi, na sua opinião, o momento que você ficou mais feliz assim, com seus estudos? Bom, além do momento que eu passei, claro, né? Acho que foi mais no começo, assim, quando eu estava entrando nesse ritmo de cursinho mesmo, né? E que eu encontrei o jeito certo de estudar as coisas, assim. E aí, não sei, na verdade. Mas eu acho que foi mais pro começo, assim, quando eu tava definindo o jeito de estudar e tive os primeiros resultados de simulado, assim.
e que aí eu meio que defini como seria o resto do ano, né? E aí o resto do ano foi só repetir aquilo que eu tinha feito nesse começo, que foi a parte de descoberta, assim. Entendi. Esse momento melhor, isso é difícil de achar mesmo, porque a gente fica tão pilhado, né, com o vestibular, fica tão assim, pô, tem que passar, e é simulado, é prazo simulado. Teve algum momento ao longo da sua preparação que foi muito marcante no sentido de você perceber assim, poxa, eu vou passar? Teve algum momento que você percebeu que ia passar? Foi no... Quer dizer, com certeza não... você sempre tem dúvida até depois que sai o resultado, né? Mas o que mais me deixou tranquilo, assim, foi o primeiro resultado que saiu, né? Que foi o da AFA, que eu vi que eu tinha ido bem. E aí eu vi que estava funcionando, que era só repetir o que eu estava fazendo até lá, assim. E aí eu fiquei... eu não fiquei confortável. Eu não... quer dizer, eu não me acomodei com o que eu tinha, porque você tem que continuar estudando até o fim do ano, né? Mas eu vi que tava dando certo, tipo, no mundo real, sabe? Fora dos simulados de cursinho, assim, que tem só uma pequena parte de todas as pessoas que competem. Mas a prova da AFA é bem grande, né? Nem todo mundo que faz ITA faz AFA. Mas eu achei que foi um bom termômetro, assim, né? Então, fica a dica para todos vocês também. Façam todos os vestibulares que for humanamente possível. Fazer só ITA é muito arriscado. Funciona. Mas eu acho mais seguro fazer vários. Você chegou a fazer prova antiga do ITA? Sim, bastante, aliás. Eu não lembro direito o ano que eu comecei, mas foi década de 80, assim. Então foi bastante coisa. Eu fui fazendo das mais antigas para as mais novas, até que começou a chegar muito perto da prova e eu estava ainda, sei lá, em 95 e simplesmente não tinha jeito de chegar nas provas mais recentes e relevantes. Então aí eu comecei a fazer da frente para trás. Peguei a prova do ano anterior, refiz e fui voltando assim. Eu lembro que faltaram algumas provas entre, tipo, 2000 e 2010, só que foram, sei lá, 5, então absolutamente irrelevante. E foi bastante bom fazer prova antiga, assim. Por quê? Bom, tem muita questão do ITA que não muda, assim, que já caiu mais de uma vez e vai cair de novo. Isso entra naquela parte de fazer questão mecanicamente, que é uma parte também razoavelmente importante para passar, né? Tem questão que você lê palavra sim, palavra não e já começa a fazer. Você não tem que... quer dizer, porque você já sabe qual que é a questão. Quem estuda há algum tempo aí deve saber daquelas questões de cachoeira, que a água cai e fica mais quente quando cai. Tipo, você não precisa ler essa questão toda. Só ver cascata, cachoeira, uns números lá, você já sabe o que tem que fazer. E tem várias questões dessas. E, além disso, é uma boa forma de você lidar com a estrutura da prova.
tipo, as coisas que tem na prova que não tem em livro. Por exemplo, tem muita questão de química que é um pouco ambígua, assim. Tem muita questão que eles não falam tudo o que deveriam falar e você meio que tem que assumir coisas para poder resolver. Fazendo provas antigas, você aprende o que eles querem que você faça. Tipo, mesmo quando a questão tá mal escrita, tá mal fraseada, porque isso sempre aconteceu e vai acontecer, você consegue fazer a questão mesmo assim. Então é bastante importante por esse ponto de vista prático. E assim, na sua opinião, a gente está indo meio para o final aqui, na sua opinião, pensando exclusivamente no Pedro, tá? Eu sei, porque assim, cada aluno é de um jeito, cada pessoa tem a sua personalidade e a sua realidade. Então, especificamente para você, Pedro, qual foi o grande segredo da sua aprovação? Eu acho que primeiro o tempo de estudo, começar desde cedo, assim. Segundo, escolher o ano, um ano que você quer passar. E não tem meio passar. Tipo, dá para você quase passar, só que quase passar é igual a não passar. Então, você tem que escolher um ano para acabar com... para passar, assim. Que foi o que eu fiz, assim. Eu falei, teve muita festa que eu deixei de ir, teve muita coisa que eu deixei de fazer, mas você tem que fazer tudo isso para fazer só uma vez. Então, acho que mais do que qualquer coisa específica de estudo, assim, isso é bastante importante. E como é que é a sua rotina hoje? Como que é a rotina lá no ITA? Conta para nós um pouquinho, assim, como é que... Eu tive 2 semanas de ITA presencial, né? Então, não sei se eu saberia falar com profundidade sobre isso. Mas, do tempo que eu fiquei lá, tem muita coisa para fazer, mas não é tudo coisa da faculdade. As coisas da faculdade ITA, você pode escolher o quanto você quer deixar que elas gastem o seu tempo em um intervalo bastante grande, assim. Dá para você não estudar quase nada e ainda se safar em prova, assim, como também dá para você passar o dia inteiro estudando e ir muito bem, mas não fazer mais nada. Mas entre esses dois extremos tem muita coisa que você pode fazer. Então, nessas primeiras semanas foi mais uma coisa de começar a conhecer o lugar, conhecer as pessoas, assim, né? E uma coisa que me chamou a atenção é que lá você pode ter uma convivência muito próxima com qualquer pessoa que você queira, assim, porque todo mundo mora junto, né? E, juro, teve dia que eu cheguei 9 da noite, mandei mensagem para um amigo assim, vamos jogar sinuca? E aí, vamos lá. Aí a gente jogou quase 2 horas de sinuca, assim. Isso uma quarta-feira, sei lá. Então, dá para fazer de tudo. Isso eu achei muito bom. E também
além tipo, dessa convivência social de lazer, e além do estudo puro, para a faculdade, você tem um meio termo que eu acho muito legal, que são as iniciativas de lá, que são tipo grupos de estudo de várias pessoas interessadas sobre o mesmo assunto, e que você decide gastar parte do seu tempo resolvendo algum problema, criando, desenvolvendo algum projeto, alguma coisa assim. E isso é muito legal também, porque quem sabe mais ensina quem sabe menos. Tipo, nós que acabamos de passar, estamos na base da cadeia alimentar do ITA, claro, né? Só que os que estão mais no topo têm muita vontade de ensinar as coisas que eles sabem pra gente e de, enfim, melhorar tudo como um todo, assim. Então, isso é bem marcante do ITA. As pessoas têm muita vontade de fazer as coisas. Os dias são super cheios, mas são super cheios de coisas super legais e de coisas que você pode escolher o que são. Entendi. E quais são os seus objetivos agora em relação à sua formação, em relação ao seu futuro? O que você está buscando? Eu acho que por enquanto eu tô conhecendo como são as coisas por lá, né? Mas eu tô me dedicando bastante assim a tentar tirar boas notas. Tem duas coisas que eu quero fazer, né? Primeiro, alguma coisa no sentido de realização acadêmica, assim. Eu quero estudar de verdade, sabe? Eu quero aprender as coisas que eles estão ensinando lá. Mas eu também quero participar dessa convivência que tem lá. E em termos de objetivos de depois do ITA ou daqui um ano, não tenho nem ideia. Mas acho que é cedo, assim, para decidir essas coisas, né? É cedo. A gente muda muito, né, de cabeça, assim. Eu quero, assim, antes de te agradecer, eu queria que você compartilhasse algum aprendizado que você teve ao longo dessa jornada de preparação, que você acha que pode ser útil para quem tem que estudar de casa agora, né? O que você se alguém te pedisse um conselho, né, você, agora eu tenho que estudar de casa para passar no vestibular. O que eu faço? O que você responderia para essa pessoa? A melhor coisa é separar trabalho, descanso e lazer. Se você usa o mesmo espaço para estudar, para descansar e para se divertir jogando qualquer coisa assim, depois de muito pouco tempo você vai ver que os horários que você tinha planejado para cada coisa dessas não vale mais. Você vai estar estudando quando era para estar descansando, vai estar se divertindo quando era para estar estudando, e isso faz bastante mal. Então, a melhor coisa é você usar espaços únicos para cada uma dessas coisas. Tipo, ter uma bancada de estudo. Lá você não vai ver filme, ver série, não vai jogar nenhum jogo. Lá é para estudo. Você também não vai estudar na cama ou estudar largado no sofá, ou também não vai dormir no lugar de estudo.
Fazendo essa separação, assim, você mantém uma rotina. Quer dizer, o tempo que você dedica a cada uma dessas coisas rende muito mais. Mesmo que você acorde um dia e, sei lá, não quer de jeito nenhum estudar, tá bom, não vai para a bancada de estudo, porque lá é para estudo. Se você for para lá fingir que tá estudando, mas está vendo série ao mesmo tempo, no que você está prestando mais atenção? É no estudo ou é na série? Eu acho que é na série, né? Então aí também não funciona direito. Então, se você não quer estudar, deixa o lugar de estudo quietinho. Quando você estiver pronto para estudar, vai lá e estuda com foco. Da mesma forma, não ficar vendo séries e filmes e jogando em tempo que era para estar dormindo. Fazer essa separação é muito importante. Entendi, Pedro. Muito obrigado porque você teve esse tempo aí para falar com a gente. Muito obrigado porque você compartilhou sua experiência. Espero que o pessoal tire lições positivas de tudo que a gente conversou aqui e que a gente consiga aumentar o número, né, de pessoas que conquistam suas aprovações na universidade pública com um sacrifício um pouco menor, né? Acho que tem muito sacrifício, mas a organização, como você mesmo disse, né, ela acaba compensando e deixa tudo mais suave, vamos dizer assim, né? Uhum. Tem que pensar que tem que fazer direito para fazer uma vez só. Então, fazer direito para fazer uma vez só, isso mesmo, muito bom. Uma vez ou o mínimo de vezes, né? O mínimo de vezes, Mas é bom, tem que sempre otimizar a energia, né? Ô Pedro, então obrigado a todo mundo que participou. A gente se vê na próxima semana com outro entrevistado na nossa série Segredos da Aprovação. Um grande abraço para vocês e até semana que vem.